Olá, meu nome é Everson Fernando Maluta, sou médico gastroenterologista e endoscopista. Olá, meu nome é Laura Brajo, sou nutricionista. E a gente está aqui hoje para tirar as dúvidas sobre o balão intragástrico, sobre a jornada do paciente com o balão intragástrico. A gente sabe que é uma jornada, né, Laura? Isso é desde o processo ali da pessoa decidir por esse método até ele começar e depois as questões práticas é uma grande jornada, né? É um processo, né? Mas eu falo que também envolve um processo de autoconhecimento, né? Então, assim, o que a gente vê muito, assim, e eu insisto sempre com meus pacientes, assim, da importância da nutricionista, né? Eu tenho já muitos anos de prática com o balão e se eu fosse colocar meus pacientes em dois grupos, o grupo que passou o balão e veio depois para retirar, e o grupo que passou o balão ficou com acompanhamento com o nutricionista e retirou, é evidente que o resultado do grupo que fez esse acompanhamento é muito melhor. Eu não sei se é essa a impressão que você tem, o que você acha sobre isso? Costumo dizer que a perda de peso, eu faço uma analogia com uma árvore da vida, tá? Então tu imagina que a gente tem essa árvore cheia de frutos, bonitos, né, folhas, e nós temos o costume de olhar esses frutos como os nossos resultados, né? Mas a gente tem o costume de criticar esses frutos, de querer às vezes frutos maiores, frutos menores. Só que depois que o fruto está ali, eu não mudo mais esse fruto, certo? E aí o que eu precisaria fazer para mudar esses frutos? Mudar as raízes desses frutos. E é exatamente isso que o acompanhamento nutricional ele é. Para quem teve um ganho de peso, não basta só ter uma dieta. Tem que ir lá nas raízes que fizeram essa pessoa chegar no ganho de peso. Até porque dieta hoje é muito fácil da pessoa conseguir, né? Exatamente. Mas o resultado... Na internet, né, com essa inteligência artificial, você faz uma dieta, né? Mas como é que você tem adesão a essa dieta? Você precisa olhar para os teus comportamentos alimentares. Isso é o mais importante durante o processo, né? Eu também falo, Everson, que o balão ele é uma muleta na perda de peso, assim como algumas medicações. Então vai ajudar na perda de peso. Mas a pessoa também precisa olhar para o seu comportamento alimentar, precisa olhar para a infância, né? Porque uma hora o balão vai sair. E essa cabeça precisa estar mudada, né? Os hábitos melhorados. Então, como eu te falei, é um processo que envolve também autoconhecimento. Eu costumo dizer que o balão ele faz 80%, né? E a pessoa tem que fazer os 20%. Então, assim, não adianta só jogar toda a expectativa no balão, que ele vai fazer tudo, eu vou perder peso e eu vou me manter assim. Realmente, essa questão do processo, né, é um aprendizado, um reaprendizado do paciente de hábitos, né, para que se mantenha isso depois da passagem. Né? Exato, o balão ele dá aquele gás inicial, né, ele anima porque vai ter essa perda de peso e grande no início, né, mas depois é claro que ela precisa fazer essa mudança de hábitos, né, praticar atividade física e vai estar mais motivada para isso. Bom, e aí a pergunta do paciente, né, tá, eu vou escolher uma nutricionista. Eu posso escolher a nutricionista que eu fiz dieta lá 5 anos atrás, eu posso ficar com uma nutricionista do meu convênio, qualquer nutricionista tem essa formação do balão intragástrico? Essa questão do balão intragástrico foge um pouco do convencional, do que nós estamos habituados e que nós somos ensinados na faculdade. Então é necessário passar por um curso ou uma especialização voltada para o balão intragástrico, né? Até para a questão de volume, calcular esse volume, saber das dietas pós-procedimento. Então, não é qualquer nutricionista que consegue dar esse segmento no processo de balão. Bom, então vamos falar na prática, né? Você acha que o paciente, ele tomou a decisão do balão. Ele já conversou com o médico, já conversou com a família, ele tomou a decisão do balão. É importante uma consulta antes dele passar o balão? É importante, pelas dietas que ele vai ter pós-procedimento, né? E essas dietas, elas duram em torno de 10 a 15 dias. Então, antes é melhor que o paciente venha para ele se organizar, para ele entender em relação a essas dietas, né, e ter um processo mais tranquilo, visto que se você se organiza, você já tem tudo compradinho, né, já tem tudo separado para esse processo que você vai precisar de auxílio. Sim, até eu lembro de um caso de um paciente que ele veio, passou o balão, e aí ele falou assim, e agora? Agora você tem que ter a tua alimentação, tá, mas eu não consegui passar ainda, o que eu faço, não sei o quê. Então, assim, realmente, às vezes a pessoa acha que é só, passou o balão e agora a vida continua normal. Não, né? Não, processo, exatamente, é um processo. Então, ela não vai conseguir voltar a consumir o volume, né, depois de colocar o balão, aquele volume anterior que ela estava acostumada. Então, tem que ser calculado, né? Ela passa por dietas líquidas, pastosas, né? A dieta branda, que é tudo cozido, por uma semana para poder voltar à alimentação habitual. Então não é só reduzir a quantidade.
Não, tem alimentos específicos para isso, exatamente. Bom, e aí vem as principais dúvidas, né, do consultório. Depois que o paciente passou de balão, né, a gente sempre deixa os nossos contatos, os pacientes vão sempre entrando em contato, eles vão começar a perguntar as coisas, né. Eu acho que a primeira coisa que sempre se pergunta é assim, tá, e quando é que eu consigo voltar às atividades físicas? Porque a gente, são os 3 pilares, né, tem o balão, tem a parte nutricional e tem a parte da atividade física, não esquecendo também da questão psicológica. Isso. Mas quando é que o paciente pode voltar às atividades físicas? Então vamos pensar, no início ele está num déficit calórico muito grande nas dietas pós-procedimento, que é necessário ele passar por essas dietas, né? Então o ideal é que nesses primeiros 15 dias ele faça só caminhadas, até para ajudar na adaptação do balão, né? Até para evitar o intestino preso, a constipação. Então fazer umas caminhadas 5 ou 6 vezes no dia, de 15 minutos, acho que é uma recomendação ideal. A partir desses 15 dias, como ele já vai estar aumentando a ingestão alimentar, né, e o volume também, então ele pode voltar a praticar a atividade física que ele gosta, mas indo com calma, indo devagar, respeitando seus limites, né, prestar atenção quando existe peso envolvido, então pegar sempre uma orientação de algum profissional que acompanhe e respeitar o seu corpo. Lembrando-se que a única contraindicação de exercício é mergulho em águas profundas, né? Então as outras realmente... E também, assim, a gente vê nesses primeiros 15, 20 dias uma perda muito grande de peso, né? Então, assim, o paciente já começa a ter mais disposição, né? Tanto na melhora da autoestima, mas também da disposição dele poder começar a fazer algumas coisas que ele não fazia antes, né? Então já vai contrabalanceando. E ele já fica louco para voltar a fazer atividade física, né? Ou iniciar uma atividade física, porque já está muito mais motivado depois dessa perda de peso que é grande nesse início, né? Então esse é o recomendado mesmo. E aí não é também assim, muitas vezes as pessoas têm assim, mas eu não gosto de academia, mas ela pode procurar alguma coisa fora da academia, alguma coisa que ela se identifique, né? Eu costumo dizer, Everson, que a gente tem 2 certezas na vida. Um que a gente vai morrer e outro que a gente precisa fazer uma atividade física que envolva força, né? Até pela questão de massa muscular. Mas, não necessariamente a gente precisa começar com uma academia, com um fortalecimento, a gente pode começar com algo que a gente goste, né? Então existem tantas coisas, beach tênis hoje em dia, futebol, tem esses de praia, né? Tem basquete, tem vôlei, que hoje em dia não é tão falado, né? Mas existem ainda esses esportes. Então cabe cada pessoa a ver o que gosta, se adaptar e estar aberto a tentar, né? Porque eu acho que quando a pessoa pensa em atividade física, o que vem na cabeça? Academia. Né? E tem pavor de academia, às vezes por experiências anteriores que essa pessoa teve, frustradas, né? Então começa no que gosta, depois, 1 vez, 2 vezes na semana, algum que envolva peso por conta dessa massa muscular. E você comentou um pouquinho brevemente ali sobre a questão do intestino preso, né? Da constipação. Acho que é uma coisa bem comum assim, né? Que você vê no consultório, né? Porque o paciente pós-balão, ali no início das dietas pós-procedimento, nas dietas líquidas, ele tem, mesmo sendo líquida, um volume muito pequeno de líquido. Então isso facilita com que ele tenha o intestino preso. Além de, claro, ele não se movimentar muito, né? Por isso que é indicado as caminhadas. Ele não se movimenta muito, ele tem uma ingesta menor do que ele tinha, né? E pouca ingesta líquida. Exato. Então, quer dizer, são os 3 pilares, né, para o intestino funcionar bem, né? Dieta, fibra e exercício. Nesse momento, tem pouco. Então, é comum, né, os pacientes... Então, às vezes, eles se desesperam, que não estão conseguindo ir no banheiro e tal, mas é uma alteração comum nesse início. Vai passar e tem algumas medidas que a gente pode fazer aí para melhorar isso, né? Exatamente, ele precisa entender que isso é temporário, né? E com o aumento da ingesta alimentar, na progressão das dietas, ele já volta a ter o hábito intestinal normal. E a outra dúvida, posso beber cerveja? Posso tomar bebida alcoólica com balão? Essa dúvida não é só no balão, né? Essa dúvida é geral. E assim, vamos pensar. O álcool, claro que ele tem o seu papel social, né? Mas a pessoa que colocou o balão intragástrico, ela está buscando a perda de peso. E o álcool, ele tem a questão das calorias, né? Então é muito mais difícil ele perder peso com a ingestão de álcool, né? Então até para uma pessoa sem balão, seria a minha orientação. Ingerir o mínimo possível, né? E como você tem um volume menor no teu estômago, né? Pode ser que a pessoa beba álcool e não coma, não supra necessidades nutricionais. Então não é recomendado a questão do álcool no balão. É engraçado que se a gente for pensar, um pão francês, tá, tem uma média ali de 130 a 140 calorias, tá, densidade calórica. Uma cerveja também tem isso, né?
Só que a pessoa não consegue comer 4, 5 pães franceses, mas a pessoa consegue tomar 4, 5 cervejas, né? É muito mais fácil. E aí deixa também de ingerir nutrientes importantes pelo álcool. Além de tudo isso que você falou, tem a questão das bebidas fermentativas também, né? E aí provocam toda aquela questão da distensão, do inchaço, porque tem um volume de gástrico menor, agora que tem o balão ali. Então as pessoas tendem a se sentir pior quando tomam também, por conta disso, né? Exatamente. Então o melhor é evitar gaseificados enquanto está com o balão intragástrico. Bom, e aí assim, uma outra dúvida também, o paciente ele passou o balão, ele teve aquela perda inicial grande, e aí de repente passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, ele nota que o peso dele estabilizou. Ele queria perder um pouco mais, mas o peso estabilizou. O que você costuma dizer para os teus pacientes quando acontece uma situação dessa? A gente precisa lembrar, Everson, que o balão, ele afeta mesmo a fome fisiológica, né? Por ele promover essa saciedade precoce. Mas ele não afeta a fome emocional, né? E o que envolve muito a fome emocional? Às vezes os beliscos, que o volume é pequeno, mas a densidade calórica daquilo pode ser grande. Então eu vou dar um exemplo do amendoim japonês. Sabe aquele amendoim japonês que todo mundo adora? Na época de Copa do Mundo, todo mundo ficava assistindo, ficava comendo, né, enquanto assistia. Então, um pacote daquele amendoim japonês tem uma média de 1.000 e poucas calorias, 1.500 calorias. Meio pacote tem 900 calorias. Então, o volume é pequenininho, né? A densidade calórica é muito grande. Então, pode ser que com esse paciente com o balão, o volume do que ele está ingerindo é pequeno, mas ele fica sem a perda de peso justamente pela densidade calórica do que ele voltou a comer se ele está sem o acompanhamento nutricional, né? Então a gente precisa sempre lembrar que existe esse tipo de fome também, de você comer por questão de descontar as emoções na comida, né? Você está frustrado, vai comer, você está triste, vai comer. Então tudo isso durante o processo de acompanhamento a gente vai trabalhando para ele se percebendo. Tá? E respeitando mais essa fome fisiológica. Eu acho que a gente sempre precisa bater nessa, né? Não é só aquela primeira consulta antes de passar o balão, não é só aquelas primeiras. Deve fazer um acompanhamento durante todo o processo para evitar exatamente essas desvirtuadas no caminho, né? Eu costumo dizer que mais importante que o plano alimentar são as conversas que nós temos em consulta, os insights que o paciente vai tendo para introduzir isso nos hábitos alimentares. Com certeza. Eu sempre falo de uma história de uma paciente há muitos anos. Foi o único caso que eu tive que o paciente ganhou 1 quilo com o balão. Então a pessoa ficou todo o tempo com o balão, ela ganhou 1 quilo com o balão. E ela aprendeu que o leite condensado passava bem com o balão. Então ela tomava aí de 3 a 4 latas de leite condensado por dia, né, com o balão. Aí, né, obviamente, o resultado não vai dar. Né? Claro, por aquilo que a gente conversou, a densidade calórica do leite condensado. É um exemplo muito óbvio, né? Mas é um exemplo que a gente coloca para que as pessoas não tenham essa noção. Quando eu conto isso para o meu paciente, ele fala, não, mas claro, 3 latas de leite condensado, mas ele não vai saber do amendoim japonês, ele não vai saber daquela fugidinha à noite, ele fez tudo certinho durante o dia inteiro, mas à noite ele deu uma escapadinha porque não aguentava. Vamos pensar até no azeite de oliva, Everson. É saudável? É super saudável, né? Mas uma colher de sopa, a gente tem uma densidade calórica aí de 115 calorias. Aí uma pessoa que é muito habituada a botar azeite em tudo, ou ela é muito habituada a molhos, né? Tipo molho pesto. Molho pesto é bem gorduroso. Então, às vezes, é a questão de volume. Volume pequeno, densidade calórica grande, ela não consegue atingir a perda de peso. Bom, eu acho que de mensagens finais, eu acho que a gente podia passar isso então, né? Que eu acho que é muito importante esse acompanhamento multidisciplinar do balão. Não adianta você colocar o balão com uma fórmula mágica que você vai milagrosamente em 15 minutos colocar um balão e isso vai resolver a tua vida. Né? Ele é uma ótima forma de você perder peso, de você perder peso rápido, mas de nada adianta se você não tiver um acompanhamento adequado com médico, com nutricionista, se for necessário, psicólogo ou psiquiatra, né? Exatamente. E é o que a gente conversou esses dias. O paciente ele não tem que querer ser emagrecido. Ele tem que querer emagrecer. Exatamente. Entender a autorresponsabilidade dele nesse processo. Exatamente. Bom, e se você tiver alguma dúvida sobre o balão, se tiver algum comentário, coloca aqui embaixo que eu e a Laura, nossa equipe toda, vai responder com todo prazer.